Bom, então vamos continuar lá com a acentuação gráfica. Eu tinha explicado para vocês a parte de monossílabas tônicas. Aí agora nós vamos para as palavras oxítonas, né? Que são as palavras que têm a última sílaba tônica. Quando que eu acentuo as palavras que têm a última sílaba tônica? Eu acentuo apenas quando terminarem em as, es, os, em e ens, tá? Então, só essas terminações. Por isso, ó, cajá ou cajás, sofá ou sofás, até, nenê ou nenês, giló, gilós, avô ou avós, amém, parabéns, tá? Então, nós só vamos acentuar as palavras oxítonas, que são aquelas que têm a última sílaba tônica, se tiverem essas terminações, tá? As, es, os, em, ens. Aí é por isso que a palavra saci, que é uma oxítona, não tem acento, ó, é terminada em i. A regra não diz que se acentua terminada em i. Tatu, assim como urubu, também são oxítonas, mas não tem acento. Talvez com z não tem acento. Tambor, terminado com r, oxítonas, não tem acento, certo? Então, gente, isso é para mostrar para vocês que nem toda sílaba tônica tem acento, né? Então, é porque ser tônica é uma coisa e ter acento é uma regra especial. Então, nós temos aí exemplos de oxítonas. Agora, as palavras paroxítonas, que são quais palavras? As palavras que possuem a penúltima sílaba tônica. E o que acontece com esse tipo de palavras? A regra de paroxítona, gente, infelizmente é uma regra longa, porque a regra nos diz o seguinte, que nós vamos acentuar toda a palavra paroxítona que terminar em L, em R, em M, em X, em PS, ans, ans, uns, ons, is, us, e no caso aqui, esse ei está dentro de ditongo. O ei aqui de pônei e de jockey é o que? Ditongo, tá? Terminadas em ditongo. Por ser a regra mais extensa, gente, acaba que a gente fica criando, né? Existe um macete que a gente dá para aluno quando está fazendo vestibular, vai fazer Enem. A gente dá o seguinte macete que eu vou falar para vocês e aí vocês vejam se ajuda. Para alguns ajuda, para outros não. Então vocês vejam aí se vai melhorar. Ou se você vai preferir decorar ou memorizar toda essa regra aí. A regra é a seguinte, gente. Palavras oxítonas, o macete é o seguinte, não é regra, é uma coisa que a gente como profissional faz, é um macete. Você vai pensar da seguinte maneira, toda paroxítona deverá ser acentuada, exceto as que terminarem em a terminação lá da oxítona, as, es, os, em e ens. Como assim? Vamos ver exemplos? Vamos ver exemplos. Olha só, eu vou escrever aqui para vocês. A palavra janela. Qual é a sílaba tônica de janela? É né. A sílaba tônica de janela é o né. Então, a palavra janela, ela é uma paroxítona? É, mas ela terminou com o quê? Com a. Então, ela é paroxítona, mas ela não tem acento, tá? Então, o macete é esse. Vamos ver uma outra palavra? A palavra caderno. A palavra caderno, qual é a sílaba mais forte? Caderno. Então, der é a sílaba tônica, portanto, caderno é uma paroxítona. Mas terminou em quê? Opa, terminou em o. Então, tem acento? Não. Então, entenderam o macete? É para você pensar assim, toda paroxítona vai ter acento, menos as que tiverem o quê? A terminação das oxítonas. Então, se terminar em as, es, os, em e ens, não vai ter acento, sendo paroxítona. Não sei, acho que ajuda, né? Fica menor do que essa regra de gravar LR, XP, PS, é muita coisa. Mas tá aí a dica para vocês. Se vocês
acharem interessante, eu espero que ajude. Bom, ainda em relação ao paroxítono, gente, nós vamos verificar o seguinte, que nós não acentuamos os prefixos paroxítonos, tá? De semi, super, hiper e mini, tá? Não tem acento esses prefixos. Uma outra coisa interessante, que é isso daqui em relação à mudança que houve nessa nova ortografia, que é, vocês se lembram que lá na monossílaba eu falei de ditongo aberto para réis, véu, céu, lembra? Então, aqui é o seguinte, porque na regra anterior, todo ditongo aberto tinha acento, é o e e o. Não importava se a palavra era oxítona, monossílaba ou paroxítona. Só que com a nova mudança, esses ditongos abertos e, el, e, oi perderam acento nas palavras apenas paroxítonas, tá? Então mantiveram os acentos em qual? Nas oxítonas e nas monossílabas tônicas, tá? Então, olha só, por isso que a palavra ideia perdeu acento, geleia, boleia, assembleia, jiboia, paranoia, clarabóia, espermatozoide, androide, perderam acento porque é de ditongo aberto e a palavra é paroxítona, tá? Então, perdeu o acento. Que outra situação que é assim especial lembrar? Esse I e U, quando ele for hiato, tá? Mas seguido de NH, não tem acento. Sainha, cheinho. E quando também antes desse I e U vier um ditongo, igual feiura. Antes, feiura tinha acento. Hoje, pela nova regra, não tem mais. Tá? Então deixou de existir acento aqui, porque esse segundo U aí, ele é o quê? Ele tá antecedido por, ou precedido que seja, por um ditongo, tá? Então isso é em relação às palavras paroxítonas. Agora vem a última regra básica, que são das proparoxítonas, que são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. E aí o que tem de bom nessa regra é o seguinte, todas, sem nenhuma exceção, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Isso significa dizer que se a palavra tem acento, não tem acento, com toda certeza não é uma proparoxítona, tá? Porque todas têm que ter acento. Aí exemplos de proparoxítonas: médico, álibi, ômega, matemática, física, química, próximo, pêssego, e assim vai, página, né? Que são exemplos de proparoxítonas. E todas são acentuadas. Então é tranquila essa regra, isso das regras básicas. Mas aí nós temos, português não podia deixar de ser, umas regras especiais de que por que se acentua a palavra, que não é porque é monossílaba, não é porque é oxítona, é uma razão diferente, tá? Diferenciada. Então, a primeira regrinha que eu trouxe aqui é quando nós tivermos, lembra que nós já estudamos há pouco tempo a questão do hiato, que é o quê? Duas vogais em sílabas diferentes. O ditongo é duas vogais na mesma sílaba, o hiato é em sílabas diferentes. Quando nós tivermos hiato e o I e o U for segunda vogal e for tônica desse hiato, aí vai ter acento da seguinte situação: se estiver sozinho na sílaba ou estiver acompanhado por S, só nessa situação. Então, por exemplo, K-I tem acento porque o I está sozinho, ele é segunda vogal tônica do hiato e ele o quê? Está sozinho na frase. País, a palavra país, nós temos o I, que é segunda vogal tônica, e está acompanhado de S na sílaba, então tem acento também. A palavra baú, o U está sozinho e é a segunda vogal tônica, então tem acento também. Aí, recordando o que eu falei lá em cima, que se tiver seguido, tá?
Se o I tiver seguido de NH, não tem acento, tá? Então, rainha, bainha, moinho, não vai ter. Tainha, não vai ter acento, tá? Vai ser hiato, mas não vai ter acento. E também, quando nós tivermos o I ou o repetido, ele não tem acento, tá? Que é no caso do xiita, juuna, né? Que aqui são hiatos, ó. Você não fala chita, você fala xiita, né? 3 sílabas. A mesma coisa juuna. Você fala juuna. Aqui, ó. A gente fala assim, ó. Peraí. A gente fala assim, ó. Xiita. Nós falamos juuna, né? Então, são tônicas, mas não tem acento quando são repetidas, tá? Nessa situação, esses hiatos não tem acento. E essa última aqui, gente, é que antes da nova ortografia, essas palavras todas tinham acento circunflexo, crem, dem, lem, magou, enjoo, e todas elas perderam, tá? Para a nova ortografia, não tem acento em crem, dem, lem, magou, enjoo, nenhuma dessas tem mais, tá? Elas não têm mais. Aí nós temos o chamado acento diferencial. O que é o acento diferencial? É o acento que existe exatamente com esse nome, para diferenciar. Então, por exemplo, aqui no verbo poder, eu tenho pôde para indicar passado, diferente de pode sem acento para indicar presente. Eu digo assim, você pode fazer os exercícios. Aí eu digo assim, ontem ele não pôde vir à aula. Então, ó, pôde de passado, o som é diferente de pode. Ó, pode é som aberto, pôde é som fechado. Então, pôde é passado e pode é presente. Aí esse tem, que eu já falei anteriormente lá nas monossílabas, né? Eu acentuo esse tem quando ele o tem, o vem, quando ele for o quê? Terceira pessoa do plural. E aí, só lembrando que também para os verbos derivados de tem, igual contém, detém e mantém, o que acontece é o seguinte, quando esses verbos contém, detém e mantém estão na terceira pessoa do singular, é acento agudo que eles possuem. Mas quando eles estão na terceira do plural, eles contêm, eles detêm, eles mantêm, aí o acento é circunflexo, tá? Então, esse acento é para diferenciar. E o verbo por, que é o verbo, por verbo, tem acento para diferenciar do por preposição, tá? Eu digo assim, eu vou pôr o livro na mesa, é pôr do verbo. Ah, vou por esse caminho, por preposição, não tem acento. E por fim, só mencionar que o trema deixou de existir na língua portuguesa, como havia em palavras como frequente, linguiça, né? E tantas outras palavras, mas que agora só se manteve em quê? Em nomes próprios estrangeiros, tá? Como Miller, como Milton, tá? Então, essa é a nossa segunda parte de acentuação gráfica. E aí eu vou gravar um outro vídeo para a próxima semana, corrigindo esses exercícios que eu espero que vocês tenham feito, e aí nós vamos corrigir, tá? Não precisa me enviar, vocês façam, fiquem com vocês, que quando eu fizer o vídeo da correção, vocês acompanhem para verificar como foi o desempenho de vocês. Então, até a próxima e muito obrigada.